paz do Senhor, amados irmãos do canal Primeiros Passos da Fé Cristã. É com prazer, mais uma vez, que nós vamos estar gravando mais este vídeo para abençoar a sua vida, fortalecer a sua caminhada até a volta de Jesus, ou até o arrebatamento, né, ou até a nossa ida, até a sua presença. Então, quero que você se inscreva nesse canal, você que ainda não se inscreveu, curta, compartilhe, comenta, aperte o sininho para você ficar atento aos comentários. E fica até o final, que eu tenho uma oração para fazer para a sua vida, em nome de Jesus. E o texto de hoje é 2 Crônicas 7:14, que muita gente já conhece de cor, né? E que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu vou falar hoje do primeiro tópico que Deus está falando para nós. Então esse texto, antes de nós começarmos a falar dos tópicos sobre essa passagem, no caso eu vou falar sobre o primeiro, que é humilhar-se, né? Então nós temos que entender o contexto dessa situação, que Salomão tinha construído o templo, um templo maravilhoso, grandioso, e ele tinha oferecido vários sacrifícios a Deus, e Deus agora se manifesta falando com Salomão, dizendo para ele que aquele lugar, aquele templo, é o lugar onde Deus iria manifestar a sua bondade, né? Se o povo se desviasse do caminho de Deus, se o povo fizesse pecados contra a vontade do Senhor, perdesse o foco em Deus, Deus iria fechar os céus, Deus iria enviar pestes, Deus iria enviar certas dificuldades para que o povo voltasse a se congregar novamente e ter uma vida de bênção. Então, para Deus fazer essa reviravolta na vida do povo, um povo que tinha se desviado do caminho de Deus, e o povo precisava que Deus dos céus estivesse novamente abertos, né? Quem sabe você vive um tempo de tempo fechado, o tempo está fechado para mim, não vem nada, né? Então, esse espaço que eu vou falar para vocês é o espaço que vai fazer com que os céus se abram para a sua vida e as chuvas de bênção venham e venha cessado as pragas em nome de Jesus, tá bom? Então, Deus falou para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se Deus está chamando o povo para se humilhar, é porque em algum momento, algum ponto, o povo se exaltou, né? E o ponto onde nós nos exaltamos é quando nós deixamos Deus de lado, quando nós não damos importância para Deus como é devido. Então, o primeiro ponto da humilhação é que deixamos Deus para só quando tiver situações de emergências. Eu não tenho uma vida com Deus, não levo a sério a minha vida de congregar, de ler a Bíblia, de orar, uma vida de arrependimento, de santificação. É uma pessoa pode ser uma pessoa que vai até para a igreja, né? Mas ela não tem um compromisso real com Deus, né? Ela tem uma vida religiosa, e isso não agrada o coração de Deus. O que Deus quer não é pessoas religiosas que vão para a igreja por ir. O que Deus quer é pessoas que sejam templo do Espírito Santo, pessoas que tenham relacionamentos com o Senhor diariamente, que saibam ouvir a sua voz, que saibam viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Então, o primeiro aspecto é reconhecer que você não pode viver sozinho, né? É reconhecer que você precisa de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É o reconhecimento que eu sozinho, eu necessito de um Deus que cuida de mim, que zela por mim, e que eu necessito desse relacionamento com esse Deus que me ama, né? É esse o primeiro aspecto da humildade, né? O orgulho, ele nos afasta do Senhor. A Bíblia é muito bem clara que diz que a soberba, né, precede a queda, né? E diz também que Deus resiste ao soberbo, né? E dá graça aos humildes de coração. Então, nós precisamos desenvolver esse aspecto de humildade, né? Não é porque eu cheguei numa posição, que eu tenho um cargo, eu tenho vários anos de crente, né? Muitas pessoas se apegam a essas medalhas, né, para justificar uma vida sem compromisso. Ah, porque Deus me usou no passado, porque eu fiz muita obra de Deus no passado. Tem gente que é museu, só vive do passado. Mas o que Deus quer saber é o seu presente, é a continuidade da sua fé, né? É você perseverar e terminar a sua fé assim como também iniciou. É lógico, bem melhor, mais maduro e mais experiente,
né? Então nós precisamos ter essa compreensão de se humilhar, de reconhecer, de se rebaixar, né? De tirar esse nariz empinado, de achar que porque Deus me usou, porque tenho muito conhecimento, agora eu não preciso mais buscar mais a Deus como deveria antes, né? Eu não tenho mais que me consagrar, não tenho mais que jejuar, não tenho mais que servir ao meu próximo, não tenho mais que me submeter na liderança, e isso nos leva a um lugar de esfriamento, um lugar de morte espiritual e um lugar onde Deus vai fechar os céus e vai deixar que as tempestades aconteçam em nossas vidas, para o nosso próprio bem, não para o nosso mal, né? Então, esse humilhar-se, né? Esse humilhar-se é reconhecer que você precisa de Deus, né? Que você precisa voltar para Deus diariamente, amém? Então, eu tenho vários outros aspectos aqui. Outro aspecto, segundo ponto da questão de humildade, né? De se humilhar em Deus, é submeter a autoridade de Deus, né? Romanos 13, 1 vai nos dizer: quem resiste à autoridade resiste a Deus, né? Então, o que é a autoridade? Todas aquelas pessoas que Deus colocou sobre mim, né? Para me liderar. Às vezes é um líder de célula, um pastor de ministério, né? No meu trabalho, pode ser um professor, pode ser um chefe, pode ser alguém que Deus colocou para me liderar, né? Para estar me supervisionando, né? E por mais que essas pessoas, muitas vezes nós não gostamos, porque muitas vezes nos cobram, mas são pessoas que Deus colocou para que venham nos tratar, né? Então eu não posso de nenhuma forma me rebelar contra essas autoridades, né? Eu não posso de nenhuma forma ficar, né, querendo desfazer essas autoridades, inclusive as lideranças políticas, né? A Bíblia é muito bem clara que nós devemos nos submeter às autoridades, sendo justa ou injusta, né? Se uma autoridade é injusta, né, nós devemos também nos submeter a ela. Por quê? Porque isso é agradável a Deus, né? A rebelião, ela nunca vem do coração de Deus. A revolta, ela nunca vem do coração de Deus. Quem fez a rebelião, a revolta, você sabe quem foi. Que levou um terço dos anjos. Então, isso não é propósito de Deus. Nós devemos que ser como Davi, que submeteu ali, teve a chance de matar Saul e não matou por temor, porque Deus tinha ungido ele, porque Deus tinha dado autoridade sobre a vida dele, e Davi esperou o tempo certo de Deus exaltar ele e fazer a própria justiça sobre a vida de Saul. Então, é importante nós termos essa questão da humildade. A humildade, o orgulhoso não se submete. Ele não se submete, ele não quer ouvir, é difícil de ser liderado, porque ele não quer fazer aquilo que os outros, quem Deus colocou em cima dele, ele quer fazer o que ele quer, né? E por isso que muitas pessoas quebram a cara, inclusive filhos e outras situações mais, né? E tem crentes também que vivem de igreja em igreja porque não consegue submeter a nenhuma liderança, né? E acha que a igreja tem que ser igual ao que ele pensa, o que ele quer, né? E não se submete. Então ele acaba tendo uma vida de problemas, de dificuldades, de céu fechados, porque ele não está tendo o coração de humildade. Então, esse é o primeiro ponto, meus amados irmãos, é a humildade, é humilhar-se diante de Deus, reconhecer Deus em todos os seus caminhos, é submeter as autoridades, é se submeter à vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a sua vida nesse momento agora é você se submeter a uma autoridade que não é justa, se submeta, passe dando glória a Deus, né? Então, muitas vezes tem situações que Deus vai nos colocar para nos tratar, né? Lembre-se de José, lembre-se de Davi, que eu falei, né? Então, homens que se submeteram a isso, Eli, né? Ou melhor, Samuel, que submeteu a autoridade de Eli, dos irmãos que eram corruptos, dos filhos de Eli que eram corruptos, né? Então, tudo isso são processos que Deus coloca em nós para que nós venhamos chegar ao processo da exaltação, né? Então, a humildade é o processo, é o meio pelo qual Deus vai fazer com que o céu se abra em nossas vidas, amém? Então, irmão, vou estar orando por você, para que você venha cada vez mais reconhecer essa humildade. Senhor, nós oramos pela vida dos nossos irmãos e profetizamos céus abertos, Pai. E o primeiro passo, a primeira chave é a humildade, é nos humilharmos, é reconhecer a Ti, é reconhecer as autoridades, é reconhecer a Tua vontade, Senhor. E que Tu faças esses irmãos, meu Pai, abre os olhos deles para que eles venham reconhecer a Tua vontade e eles venham se submeter à Tua vontade, Pai querido, e que eles venham ser tocados por Ti e que eles recebam as bênçãos necessárias para eles continuarem no Teu propósito. E pedimos, meu Deus, a Tua força, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.